Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Moré Fábio Pires e nós estamos na sequência do programa 3 do tema A Ética Judaica, aqui no canal CEET Derech Zahav, o seu mais novo canal de estudos bíblicos, de estudos da Torá, do Tanar. Estudamos também a Brit Hadashah e estamos num conceito muito interessante, um conceito sobre ética judaica. Vamos falar sobre o Pirkei Avot, vamos falar sobre a ética do Sinai, vamos falar sobre outros assuntos também muito interessantes. E nesse canal, que você acompanhou inclusive a chamada de estreia, viu os programas número 1, número 2, dentro do tema ética judaica. Esse programa número 3 vai trazer para você o tema da ética familiar. Bem, a questão ética envolve, como nós vimos, os conceitos e padrões, na verdade, morais e espirituais, baseados basicamente na Torá Sagrada, na Sagrada Torá, que é a instrução que foi dada pelo Eterno a Moshe Rabbeinu. Muitas pessoas acham que lá naquele momento do Sinai, em Êxodo capítulo 20, quando oficialmente as tábuas foram dadas a Moshe, muitos acham que a Torá foi, na verdade, iniciada lá. Nós sabemos que não, é claro que não. O conceito de certo e errado, de bem e mal, de obedecer ao Eterno e fazer uma rebelião contra ele, já existia antes do dilúvio, isso é no chamado período pré-diluviano, no chamado Mapur. Entretanto, o que nós conhecemos com a questão da ética, ela está muito ligada ao conceito de obedecer ao Eterno pela Torá. Então, o povo judeu ele tem uma das suas máximas que é o faremos e ouviremos. O povo judeu ele recebe e pratica o mandamento, ele não questiona. Ele pode depois fazer alguns questionamentos, mas em primeiro lugar é fundamental que ele receba o conceito e assim ele obedeça ao seu Criador. O que é então a ética familiar nessa sequência? Por isso a grande ênfase é dada à reverência pelos pais. A parte central para o organismo social, o conceito central é a família. O Eterno fez, na verdade, o conceito de família para que ele se perpetuasse. Este conceito ele está sendo atacado mais maciçamente desde o século XX. Nós vamos fazer muito em breve um estudo como a família ela foi atacada como um conceito da família, do núcleo familiar, dentro da cultura judaica, dentro da cultura bíblica. Podemos até estender isso dentro da cultura judaico-cristã, como na verdade isso aconteceu, e será um tema muito interessante. Entretanto, o que nós temos aqui é baseado no conceito familiar. E a cabeça dessa família é o Rosh, da casa, que é o pai, né? E a mãe, como igual, tem com ele, na verdade, aí um direito de ser honrado e respeitado pelos filhos. A monogamia é o ideal, o padrão da monogamia, ele é trazido realmente até os dias de hoje, se bem que nós sabemos que os patriarcas tinham mais esposas, mas esse conceito ele foi cortado, na verdade, né, no início da Idade Média, por uma questão rabínica, até para que se promovesse ou se protegesse o conceito, né, de um marido, uma esposa, para que a família pudesse crescer de uma maneira, segundo os rabinos, uma maneira saudável. O casamento dentro de certos graus de consanguinidade ou de relações que surgem de uniões conjugais anteriores, ele é proibido. A castidade é considerada como de maior momento, né? A castidade antes do relacionamento conjugal, antes da união conjugal, antes do casamento. Nós sabemos disso. E abominações das quais os cananeus eram viciados são especialmente odiadas. O filho indisciplinado e desrespeitoso, na verdade, ele é considerado a encarnação da maldade. Como a virtude e a justiça fluem do reconhecimento do Elohim Santo, a idolatria, na verdade, é ela progenitora do vício e da opressão. Para esse julgamento, a história forneceu provas suficientes. No caso, a ética da Torá, que é aquilo que nós defendemos, né?
Torá como um instrumento sagrado, como um conjunto sagrado da moral, do pensamento, do comportamento do israelita depois sendo passado, né, para as nações como virtude, se isso aconteceu ou não, se Israel tem falhado ou não, isso é um outro assunto, um outro tema, mas Israel visto como luz para as nações, né? Isso não mostra tolerância nem aos ídolos e nem aos seus adoradores. Lembrando que a Torá ela é visceralmente contra a questão da idolatria em vários sentidos. Bem, ambos sendo fontes de contaminação e de corrupção, eles tiveram que ser arrancados pelas suas raízes. Casamentos com tribos nativas eram, portanto, proibidos, pois, no caso, Israel deveria ser um povo kadosh, um povo santo. E para a família pertenciam também os escravos, havia a questão escravocrata, né, perdão, e nesse sentido o que nós temos aí é uma questão muito diferente daquilo que nós tínhamos como no mundo ocidental, como o escravo era visto a partir da África, dentro da África, para as Américas, por exemplo. O conceito de escravidão era bem diferente em si, era um servo que trabalhava para o seu amo, na verdade tinha o direito, inclusive, de permanecer na família, caso ele se sentisse bem tratado e sendo, na verdade, honestamente tratado, né, recebendo a sua paga, recebendo também casa, comida, enfim, essa era uma questão diferenciada, mas havia, o que não há mais hoje, a questão da escravidão dentro do seio da Torá. Embora a escravidão, em certo sentido, tenha sido, no caso, reconhecida, o espírito moral da legislação da Torá havia modificado essa instituição universal da antiguidade. O tempo de serviço do escravo hebreu ele era um tempo limitado. O escravo gozava de certas imunidades, lesões que levavam, no caso, à manumissão. O roubo de homens, no caso, a caça de escravos, acarretava a morte. O estranho também estava dentro do pacto das considerações éticas. Tu o amarás como a ti mesmo, uma lei cuja fraseologia prova que no precedente amarás o teu próximo como a ti mesmo. O vizinho não conota exclusivamente um israelita. Deveria haver uma lei para o nativo e uma lei para o estrangeiro. Assim como o estranho, assim também como os pobres, a viúva, o órfão eram elogiados, no caso pela solicitude especial dos justos. Então havia leis em si para os estrangeiros, o chamado ger, né? Entretanto, se ele estava na casa de um israelita, segundo a ética, o padrão da Torá, ele deveria cumprir os mesmos preceitos, cumprir os mandamentos, como cumprir o Shabat, no caso, dentro da casa do membro da tribo de Israel. Isso você pode verificar muito bem a partir do livro de Êxodo. Então, a questão ética em si, ela abrange, já desde a antiguidade, nessa chamada ética familiar que nós temos, uma questão muito forte, muito sólida com relação ao compromisso da família, tendo o rosh, o pai, como cabeça da casa, ele, na verdade, sendo alguém que controlava a família, ditava, na verdade, as normas que eram baseadas nos temas da Torá Sagrada. E como está hoje, na verdade, esse cenário atual? O cenário atual ele tem sido atacado, a ética em si familiar tem sido desrespeitada, as famílias elas não têm, dentro desse conceito judaico-cristão do mundo ocidental, já os conceitos antigos. A figura do pai foi destituída em muitos sentidos, a figura da mulher como ajudadora, como a pessoa do lar, foi atacada pelo feminismo do mundo ocidental a partir dos anos 60. Isso trouxe, na verdade, uma terrível queda no padrão moral. Os filhos sofreram muito, filhos que, no caso, já desde os anos 60, 70, nas Américas, vamos colocar assim, isso também aconteceu na Europa, mas mais especificamente nas Américas, filhos que eram deixados em instituições para que pais e mães pudessem trabalhar. Filhos assim ficando longe do seio materno, na verdade geravam problemas morais, problemas de delinquência principalmente, o que acarretou
no aumento da criminalidade nos países da América Latina, aumentou isso também nos Estados Unidos. Esta ética familiar tradicional bíblica, ela tem sido, na verdade, rompida pelas questões ou por um padrão de comportamento do mundo ocidental. É sobre isso também que nós vamos continuar falando no nosso próximo trabalho. Espero que você tenha gostado desse tema da ética judaica, que certamente pode ajudar muito você nos estudos sobre Teshuvá, e o propósito do canal CEET Derech Zahav é esse, vir a incluir, na verdade, alguns conceitos que muitos não comentam, não fazem esses comentários nas suas sinagogas judaico-messiânicas, não fazem comentários nos programas. Nós estamos aqui para tratar de assuntos muito específicos para você e que pode verdadeiramente trazer até significativamente uma mudança de vida. Muito obrigado, nos vemos no próximo programa. Shalom.